eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um episódio aqui da Saga Romana, a minissérie Constantino, a série dentro da saga. São muitos vídeos, tem muita história sobre Constantino aqui no História com o Zelota. Então hoje eu vou trazer neste vídeo o confronto final entre Constantino e o seu cunhado Licínio. Portanto, se você não assistiu o vídeo anterior, Constantino e seu cunhado maldito, dá uma passada lá, assista o vídeo que tem todo o prelúdio do que vai acontecer aqui hoje. Então aproveita logo, dá um tapote nesse like e compartilha com a galera, porque isso me ajuda bastante e me incentiva a estar fazendo mais vídeos para vocês, está trazendo mais vídeos da saga romana. E vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga, sobre Roma, com a saga romana. Eu falo sobre Roma aqui desde a sua fundação, passando por todos os imperadores. Estamos no século IV, no Império de Constantino. E também eu faço vídeos especiais. A cada meta de inscrito eu faço um vídeo especial. Nossa meta atual era de 325. Chegamos agora no dia que eu estou gravando o vídeo, portanto não deu tempo para poder preparar o vídeo aí para esse sábado. Então vou deixar para a semana que vem. Aliás, votem lá no meu Instagram, Zelota, que o pessoal não votou lá ainda. Então tem uma pessoa que votou aqui nos comentários. Então votem lá para que a gente tenha uma disputa aí mais interessante, né? Para que vocês escolham entre gauleses e sármatas. E também lá vocês ficam sabendo quando os meus vídeos saem aqui no canal, que às vezes o YouTube não manda notificação. Então você que já é inscrito aqui no canal, dá uma conferida aí nessa sua sineta para ver se ela está ativada, hein? Pode ser que o próprio YouTube tenha desativado. Os canais grandes reclamam disso aí, de sabotagem. Imagine eu que tenho um canal pequeno, hein? Então dá uma sacada aí. E aqui eu falo sobre civilizações do mundo antigo, né? Também sobre a Mesopotâmia, falei já de Egito, Hebreus, Grécia, tem muita história aqui no canal. Então vamos lá que eu já falei muito. Ah, claro, aqui sempre com uma metodologia nada ortodoxa. E eu também trago muitas imagens para trazer um vídeo aqui mais interessante para vocês. Bom, então vamos lá. Licínio contra Constantino foi a segunda guerra civil entre os dois. Na verdade foi uma divisão aqui que houveram 3 batalhas entre eles nesta segunda guerra. Mas antes eu vou falar de outras coisas aqui, antes de entrar nesse confronto final entre os dois, né? Já que a gente parou no vídeo passado, no ano de 313, quando houve aquele acordo lá entre o Constantino e o Licínio, aquele acordo de paz. E aí eles acabaram escolhendo aí os seus filhos como seus Césares, né? No caso, Constantino escolheu o seu filho mais velho, o seu primogênito Crispo, né? Que era filho dele, com Minervina, que era sua primeira esposa, e Constantino II, que era o seu filho mais velho, com a sua segunda esposa Fausta, né? Que era filha de Magêncio, irmã de Magêncio, talvez eu confundo, irmã de Magêncio e filha de Maximiano. Assim como o Licínio escolheu seu filho Licínio II, o filho dele, com a irmã de Constantino, né, a Constância, que vai ter um papel mais importante aí também mais na frente aqui nessa história que eu vou contar hoje. Bom, então o Constantino, ele, depois desse conflito aí com Licínio, seu cunhado, eles acabaram entrando num acordo, mas a vida seguiu, né? Então no ano de 313 ele já estava preparando os filhos para serem seus sucessores, né? Inclusive dizem que em 313 ele havia levado o próprio filho dele, o Constantino II, para uma batalha contra os sármatas, quando ele tinha apenas 7 anos de idade. E depois que ele tinha 11 anos já colocou o filho dele como comandante na Gália, né? Então ele já estava acelerando os processos aí, né? Ele teve muitos filhos, né? Teve muitos filhos mesmo, acho que foram 6 filhos, ou foram 7, acho que são 7 com Crispo, né? Mas enfim. Então, eu vou falar aqui sobre o Crispo, né? Que é esse filho dele, o mais velho, né? Então, como eu já disse, ele teve que se separar da sua primeira esposa, a Minervina, para se casar com a Fausta por conta dos acordos que foram selados na tetrarquia. Então, com isso, ele acabou pegando o Crispo para criar mesmo, né? Então era uma prática que o pai dele havia feito com ele, né? Já que o pai dele também se separou da primeira esposa, que era a mãe do Constantino, para se casar com Teodora, que era a filha mais velha do Maximiano. Então ele seguiu o exemplo do pai dele e criou o Crispo, e que não era comum, né? Geralmente as separações, as mães que ficavam com os filhos. E ele deu uma educação em alto nível para o filho dele, né? O Crispo.
ele escolheu que o Lactâncio fosse o tutor do Crispo, e ele era um cristão, era um homem que tinha muito conhecimento, era um homem bastante sábio, então, e também era um conselheiro do Constantino. Então ele não colocou o filho dele como qualquer um aí para ser educado por qualquer um. Então o Crispo era o filho mais amado, né? Já tinha sido ali escolhido para ser o seu César, né? Junto com o Constantino II, né? Que era o seu filho com a Fausta, e o Licínio, que era o outro César, no caso César do Licínio, Licínio II, era filho do Licínio com a Constância, que era a irmã do Constantino, né? Uma das irmãs do Constantino. No caso, meia-irmã, né? Que eram as filhas de Constâncio Cloro com Teodora. E aí é o seguinte, o Crispo ele se torna um general muito competente, herdando ali as habilidades do Constantino nos campos de batalha, em termos de estratégia e tudo isso aí, e acaba participando de diversas campanhas militares, saindo vitorioso, liderando as legiões romanas, como aconteceu nas campanhas contra povos bárbaros nos anos de 312, 320 e 323, onde ele conseguiu manter os territórios romanos na Gália e na Germânia. Nessa época, como já havia acontecido anteriormente, Roma ele já não expandia-se mais, né? Eles já não tinham mais para onde crescer, na verdade eles já estavam grandes demais e sofrendo aí, perdendo territórios e tendo que recuperar. Então o Império Romano estava apenas se defendendo para manter-se ali dentro da sua configuração e não perder território para ninguém. E aí no ano de 321 vai ter o Édito do Constantino, que vai ser um édito muito importante na questão, mais um passo importante para o cristianismo no Império Romano, que vai ser o seguinte: Constantino ele vai decretar algumas coisas, como por exemplo o dia do descanso, que seria o domingo, que já era um dia sagrado para os cristãos, mas que não é para os judeus, já que para os judeus o dia que eles guardam para o descanso seria o sábado, né, o sabá. Mas aí foi o seguinte, o domingo em latim significa Dominicius, que é dia do Senhor. Mas aí, para evitar polêmicas e dizer que não foi por conta do cristianismo que ele escolheu o domingo, e na verdade era o dia que todo mundo descansaria, né, pararia tudo para o pessoal descansar, menos os lavradores, né, menos aqueles que trabalhavam ali nas terras, nas plantações. Mas aí foi um decreto do Estado de Roma, então não seria um decreto por conta do cristianismo para ser um dia de descanso. Até porque um dos deuses adorados pelos romanos, que era o deus Sol Invicto, o dia dele era o domingo, né, que era o dia do sol, o dia de sol, né, também. É outra denominação, ambiguação para o domingo, né, como tem aí no inglês, né, que é Sunday, né, dia de sol, que é a tradução livre. E aí nesse édito, além dessa questão do domingo, né, como ele colocou como decreto, ele vai também abolir a crucificação como um método de tortura e pena de morte. E também outra coisa que era muito utilizada, que ele vai abolir, seria a pena de morte nas arenas. Então, quando acontecia um soldado desertor, ou um político, um senador, eles pegavam um cara e jogavam dentro da arena, jogavam uma espadazinha lá para o cara lutar contra gladiadores, né? Então quem não tinha preparo de luta já morria rápido, né? Quem era soldado ainda conseguia se manter mais um tempo porque tinha habilidade de combate, apesar de que os gladiadores tinham uma habilidade muito superior do que as dos soldados romanos, né? Eles sabiam lutar e sabiam estar sujo também, né? Por isso que um gladiador ele tinha que equivalendo assim, ó, uma comparação com os soldados, equivalia a 3 soldados romanos, né? Então um gladiador equivalia a 3 soldados romanos. E aí nós teremos os momentos em que chegaremos aqui à guerra entre Constantino e Licínio. Então, passado esse tempo aí, como já teve esses vários combates aí do Crispo, que liderou aí contra a legião romana, contra vários povos, era o filho amado de Constantino, o filho mais querido, vai acontecer uma catástrofe muito grande com esse rapaz,
eu vou contar sobre isso aí, mas não neste vídeo, porque tem muita coisa para falar aqui. Então em 324, o Licínio já começa a aprontar de novo. Então ele resolve expulsar todos os funcionários cristãos da sua corte. Quando Constantino vai ficar sabendo disso, ele estava só esperando uma situaçãozinha, uma farpinha pequena, a mínima que fosse, para ir bater de frente novamente com o Licínio. A coisa era realmente pessoal e ele queria de todo jeito tirar o Licínio do trono do lado do Império. E aí aconteceu também o seguinte, uma outra situação, foi que Constantino estava perseguindo os godos que haviam invadido o Império Romano, o lado ocidental. Só que eles cruzaram o lado ocidental e ultrapassaram a fronteira que dividia ali o Império do lado do Ocidente com o lado do Oriente. Eles chegaram no lado que pertencia ao Licínio. E a parte da Trácia era a região que pertencia ao Licínio. Ele não abriu mão da Trácia durante aquele acordo. E ali era território sagrado, ele não podia entrar. E aí foi acontecer, o Licínio barrou a entrada de Constantino. Deixou permitir que os godos entrassem, mas Constantino não poderia entrar. E aí Constantino se revoltou ainda mais. Se a raiva já era grande, aumentou mais ainda. Só que aí ele não quis nem saber e foi para cima desses godos e conseguiu encontrá-los já no território do Licínio e derrotá-los. E ali foi o estopim para começar uma nova guerra, né? Já que o Constantino invadiu ali o território que pertencia ao Licínio, o Licínio que não recebeu nada bem e não queria ver o seu rival nas suas terras. E aí acontece a primeira das 3 batalhas, que é a Batalha de Adrianópolis, que é uma cidade que atualmente fica na Turquia. Ela teve esse nome até 1930, né, que ela foi fundada por Orestes, que foi filho de Agamenon, na Grécia. Agamenon, que era irmão de Menelau, né? Lá daquela história da Batalha de Troia, Guerra de Troia, né? Que ele teve a sua esposa Helena roubada por Paris, que era aquele grande sedutor que roubou ali a Helena e deu início a uma guerra entre Troia e a Grécia. Foi uma coisa realmente muito intensa e eu falo sobre isso lá na minha playlist que eu fiz sobre Grécia Antiga. Dá uma passada lá para saber mais detalhes sobre essa história aí, né? E aí então foi o seguinte, essa hostilidade de Licínio vai acabar estimulando ainda mais a raiva de Constantino tinha contra Licínio. E aí ele vai acabar avançando até a Trácia, o território sagrado, né? Ele chega na Trácia e aí Constantino contava com o seu exército, com veteranos que já haviam passado por várias batalhas com ele. E também ele tinha a possibilidade de trazer novos recrutas que vinham de onde? Da Líria, onde produziu aí grandes soldados e vários imperadores, né? Da dinastia dos Lírios, imperadores lírios que eu falei já aqui na saga romana. E aí ele no combate contra as tropas de Licínio, ele sempre usava ali o poder do cristianismo para poder estimular os seus soldados. Então ele mandou levar várias dos seus estandartes, né, com símbolos cristãos para serem colocados em pontos onde os soldados dele estavam começando a perder a batalha. E aquilo estimulava os soldados dele a ganhar mais força, mais determinação e reverter a situação que estava acontecendo. E acabavam vencendo a batalha. E esse símbolo acabou se tornando um talismã para Constantino. Na verdade, a visão dele com relação ao cristianismo não era muito pelo ato da fé, né? Ele viu aquele símbolo que ajudou ele na batalha contra o Magêncio, né, na Ponte Lívia, e com isso ele acabou usando o cristianismo a seu favor de uma maneira como se fosse um talismã, uma coisa positiva, até porque o Constantino ele era um adorador do deus do Sol Invicto, como vários outros imperadores. Era o deus que era o deus da vitória, como levou a vitória de Trajano, a vitória de todos os outros imperadores que passaram aí depois de Trajano, grandes militares. E aí aconteceu o seguinte, essa batalha ele vai sofrer uma lesão na coxa que vai fazer com que ele se acalme um pouco, esfrie o sangue dele, né? Depois dessa batalha aí vai anoitecer, que é o momento que o Licínio vai fugir, né? Depois de ter perdido muitas de suas tropas, ele pega o restante das tropas dele e foge para a cidade de Bizâncio, e fica lá na Turquia, né? Vocês já devem conhecer essa cidade. Então, essa vitória de Constantino acabou sendo mais uma na sua conta. E aí teremos uma outra batalha. Essa vai acontecer
logo de imediato e quase que paralelamente, que vai ser a Batalha de Helesponto. Essa batalha vai ser liderada por Crispo, né, o filho amado, que vai liderar o exército. Na verdade, essa batalha será uma batalha naval, né, as frotas de Constantino lideradas pelo Crispo. E do outro lado, o Licínio tendo ali as suas tropas, né, lideradas pelo almirante Abanto. E aí temos mais uma vez, como sempre nesses combates, Constantino sempre em minoria, com 80 navios contra 200 navios do outro lado do Abanto. Então foram 2 dias de uma batalha, muita estratégia, e aí contando também com a ajuda de uma tempestade que acabou destruindo os barcos do Licínio que estavam atracados. E com isso Crispo consegue mais uma vitória esmagadora, né? E o Abanto acabou fugindo nadando, né? Acabou chegando lá na costa e foi-se embora, fugiu. Ele não fica ali para não morrer, feito outros caras já fizeram, né? E aí foram 130 navios que foram destruídos só na tempestade, né? E os outros foram destruídos no estreito de Helesponto com o estreito de Bósforo, que é naquela região ali que eu já contei, né? Que ele está ali, aquele acordo lá do Licínio com o Daia, né? Que era aquela separação que tem ali no Mar Negro, né? Onde fica ali a Turquia, a parte europeia com a parte africana. Sei que no fim das contas ficaram só 4 navios que restaram ali das frotas de Licínio. E aí Crispo levou os reforços, né, com o exército dele, todo mundo, para se juntar a Constantino, que estava fazendo um cerco em Bizâncio, onde lá estava escondido, né, protegido lá o Licínio, que lá ele reuniu mais tropas, né? E aí nós teremos a terceira e última batalha desta guerra, que foi a Batalha de Crisópolis. Na Batalha de Crisópolis teremos aí mais uma vitória de Constantino contra Licínio, que conseguiu juntar o que podia, mas Constantino, como sempre, com um exército muito mais bem preparado, conseguiu derrotar. Não vou dar esses detalhes para não estender demais o vídeo, ficando dando detalhes aqui dessas batalhas, apesar de ter sido batalhas importantes. Mas ele consegue derrotar aí na costa asiática de Bósforo. Então foi mais um massacre com mais uma grande vitória de Constantino. E acontece o que? A Constância, né, que era a meia-irmã de Constantino, filha do pai dele, Constâncio Cloro, com a Teodora, acabou, que era esposa do Licínio, né? Ela vai tentar intermediar uma trégua, né, para que Licínio se entregasse. Não precisa matar, eu entrego aqui a minha parte, você pode ficar com tudo, leve tudo, mas não leve a vida do meu marido. E aí o Constantino ele acaba aceitando a trégua, né, do Licínio se entregar e se tornar prisioneiro. Só que aí o Constantino estava com uma raiva muito grande do Licínio, aquela coisa acumulada já de muitos anos. E aí foi que ele faz. Ele acaba desrespeitando o acordo que ele havia feito com a irmã dele e mata o Licínio, manda executar o Licínio. E contraponto também, né, no pacote, o Licínio II, que também estava no meio, né, acaba também sendo executado, né, ele acaba matando o Licínio alguns meses depois. E no caso, apesar dos apelos, né, da irmã dele, né, meia irmã dele, Constância. E o Licínio II também, que era sobrinho dele, acaba também sendo executado aí no ano seguinte, praticamente um ano depois da execução do Licínio. E com isso tem uma história também que é o seguinte a respeito do Licínio II. Dizem que ele não havia sido executado, que ele foi escravizado e foi mandado para a África, onde lá ele vai trabalhar em tecelagem. Mas existem vertentes, né? Historiadores dizem que nenhum parente de Constantino se tornou escravo. Então, o que reforça a tese de que realmente o Licínio II foi executado. Então, ele não respeitou o que ele havia feito de acordo com a meia-irmã dele, com a Constância, e matou tanto o marido dela, o Licínio, como o filho dela, o Licínio II. E com isso, ele acaba se tornando aí um imperador soberano e põe um fim à tetrarquia, o sistema de tetrarquia que havia sido iniciado lá com o Diocleciano,
e o Maximiano. E com isso Constantino ele vai também escolher a cidade de Bizâncio, na sua grande vitória, a última grande vitória dele contra o Licínio, contra todos os imperadores, já que ele enfrentou todo mundo. E aí ele escolhe Bizâncio como uma nova capital para o Império Romano. Sendo assim, teremos agora duas capitais em Roma, no Império Romano. A capital do Ocidente, que é Roma, e a capital do Oriente passa a ser Bizâncio, já que o lado oriental nunca teve uma capital, né? Sempre os imperadores que ficavam do lado do Oriente passavam mais tempo na Nicomédia. E aí Bizâncio depois vai ser rebatizada com o nome de Constantinopla, em homenagem ao Constantino, por essa grande vitória dele, e por se tornar aí a nova sede, a segunda sede do Império Romano. E nisso Constantino vai ser imperador dos dois lados agora, né? Ele vai ser imperador, o único imperador romano, tendo como César, né, os seus filhos, né, o Crispo como o Constâncio II. Isso aí eu vou contar a história do Crispo, vou concluir a história dele no próximo vídeo, uma história realmente terrível para o Constantino. E aí nós teremos no ano de 325 o Concílio de Niceia, né, que vai ser uma tentativa de Constantino de fazer uma unificação da igreja cristã, que ela havia se separado em vertentes. Existia uma vertente que a gente chama de ariana, que ela considerava Jesus não como um ser divino, né? Então eles colocavam Jesus apenas como um ser mítico, né? Um personagem histórico, mas não como um ser divino, como um ser místico. Isso vai ser feito aí nesse concílio, é uma das tentativas que o Constantino vai fazer nesse concílio de Niceia, que eu vou falar mais a respeito disso no próximo vídeo, desse concílio de Niceia, e também vou falar do que aconteceu na sequência aí com o Crispo, e eu acredito que também vou finalmente encerrar essa história de Constantino, que tem se estendido bastante. E claro, detalhe importante, o cristianismo não foi oficializado com Constantino, foi a abertura do cristianismo em Roma. A oficialização só vai acontecer em 380, com Teodósio, se eu não me engano, Teodósio I, enfim, chegarei lá. Então vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Não deixem de votar na enquete, @zelota, escolham lá qual civilização vocês querem ver aqui no canal, Gaules ou Sármatas, e estarei retornando na quarta-feira às 19 horas. Como sempre, vídeos aqui quarta às 19 e sábado às 13 horas. Um abraço do Zelota e até quarta. Falou, pessoal.